Pense por um instante. Imagine perceber nos pequenos detalhes que algo mudou profundamente no comportamento dele. Não foi uma declaração explícita, nem uma atitude óbvia, mas um sinal silencioso, quase invisível para quem não sabe observar. Imagine descobrir que existe um padrão claro, estudado e previsível, que revela quando um homem começa a perder o controle emocional por uma mulher. Hoje, você vai entender esse sinal. E mais do que isso, vai compreender por que ele é tão poderoso, por que quase ninguém fala sobre ele da forma correta, e por que o último ponto que revelarei mais adiante é o mais importante e transformador de todos. Se você captar essa mensagem até o final, sua forma de enxergar relacionamentos nunca mais será a mesma. Antes de continuar, já se inscreva no canal Feminina Red Pill, deixe o seu like, comente o que você está percebendo e compartilhe este vídeo com quem precisa despertar. O que vamos revelar aqui vai muito além de conselhos superficiais. Estamos falando de padrões emocionais reais, estudados, observados e confirmados ao longo do tempo, que podem mudar completamente a maneira como você compreende as dinâmicas de atração e poder nos relacionamentos. O sinal de que ele está perdendo o controle por você não é romantização, não é carência explícita e muito menos submissão imediata. Pelo contrário, na visão Red Pill dos relacionamentos, quando um homem começa a perder o controle emocional, ele não demonstra isso com palavras doces ou promessas exageradas. Ele demonstra com comportamento. E o primeiro sinal aparece quando ele começa a quebrar, mesmo que discretamente, seus próprios padrões. Homens emocionalmente estáveis seguem rotinas claras, prioridades bem definidas e limites rígidos. Quando um homem começa a abrir exceções constantes para você, quando ele reorganiza sua agenda, seus hábitos e até suas decisões importantes, sem que você peça, isso não é gentileza aleatória. É um indicativo de investimento emocional crescente. O psicólogo Roy Baumeister, em seus estudos sobre autocontrole e tomada de decisão, demonstra como o envolvimento emocional intenso reduz a capacidade racional de manter padrões rígidos de comportamento, algo explorado em sua obra Força de Vontade, capítulo 6, páginas 112 a 120. Na prática, isso se manifesta quando ele passa a responder mais rápido do que gostaria, quando ele se justifica sem necessidade, quando ele tenta antecipar suas reações. Ele começa a jogar xadrez emocional enquanto você apenas observa. E aqui está a pergunta que você precisa se fazer. Ele está fazendo isso porque escolhe ou porque já não consegue evitar? Outro ponto crucial é a alteração no eixo de validação. Na visão Red Pill, um homem no controle busca validação interna, construída por conquistas, propósito e coerência pessoal. Quando ele começa a perder o controle por você, a validação externa ganha peso. Ele se importa mais com o que você pensa do que com o que ele mesmo estabeleceu como prioridade. O escritor Rollo Tomassi aborda esse fenômeno em O Jogo, capítulo 4, páginas 85 a 93, ao explicar como o investimento emocional desloca o centro de poder nos relacionamentos. Perceba, ele começa a testar suas reações, a medir palavras, a observar seus silêncios. Ele não está apenas interessado, ele está emocionalmente envolvido. E isso muda tudo. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários o que você já percebeu em experiências passadas. Você reconhece esse padrão? Mas atenção, esse sinal isolado não é o mais perigoso nem o mais revelador. Ele é apenas a superfície. Existe algo ainda mais profundo, mais silencioso e mais poderoso que revela quando o controle já não está nas mãos dele. É isso que vamos destrinchar a seguir. Quando um homem começa a perder o controle emocional por você, o segundo sinal surge de forma ainda mais sutil, porém mais reveladora. Ele passa a agir contra seus próprios interesses estratégicos. Na visão Red Pill dos relacionamentos, isso é um divisor de águas. Interesse pode ser controlado. Desejo pode ser administrado. Mas quando decisões passam a ser emocionalmente reativas, o controle já começou a escapar. Observe como ele reage aos seus limites. Um homem no eixo respeita limites sem negociar sua identidade. Quando ele começa a flexibilizar valores,
opiniões e até decisões importantes para evitar o risco de desagradar você, algo mudou internamente. Ele não está mais guiado pelo próprio centro, mas pela possibilidade de perda. O sociólogo Zygmunt Bauman, ao analisar relações líquidas e vínculos emocionais instáveis, explica como o medo da perda altera comportamentos racionais, conforme descrito em Amor Líquido, capítulo 3, páginas 42 a 50. Esse comportamento aparece quando ele aceita situações que antes não aceitaria, quando tolera sinais de desinteresse sem se afastar, quando permanece disponível mesmo sem reciprocidade clara. Na lógica Red Pill, isso não é prova de amor, é prova de desequilíbrio emocional crescente. E aqui surge uma pergunta importante para você refletir. Ele está escolhendo ficar ou está com medo de sair? Outro aspecto fundamental é a forma como ele reage ao silêncio. Um homem emocionalmente no controle entende o silêncio como neutralidade. Um homem que está perdendo o controle interpreta o silêncio como ameaça. Ele começa a preencher vazios com mensagens, explicações, tentativas de conexão. Ele cria narrativas internas, muitas vezes imaginando cenários que não existem. O psicólogo John Bowlby, em sua teoria do apego, descreve esse comportamento como ativação ansiosa do vínculo, conforme detalhado em Apego e Perda, volume 1, capítulo 2, páginas 27 a 34. Na prática, isso revela um deslocamento de poder. Quem teme perder, reage. Quem controla, observa. E quando ele começa a reagir mais do que observar, o jogo emocional já se inclinou. Isso não significa fraqueza absoluta, mas indica que você ocupa um espaço psicológico maior do que deveria naquele momento da dinâmica. Se você está percebendo esses sinais, pergunte-se com honestidade: como você se posiciona diante disso? Você reforça o desequilíbrio ou mantém sua postura firme? Se você assistiu até aqui, diga nos comentários qual desses sinais mais chamou sua atenção. O próximo ponto é ainda mais profundo, porque não aparece no comportamento externo, mas na estrutura emocional dele. É ali que o controle realmente se rompe. Existe um momento específico em que o controle não se perde apenas no comportamento, mas na mente. Esse é o terceiro sinal, e talvez o mais ignorado por quem observa apenas atitudes externas. Quando um homem começa a perder o controle por você, ele passa a reorganizar a própria identidade emocional em função da relação. Não é apenas o que ele faz, é como ele passa a se perceber. Na visão Red Pill dos relacionamentos, identidade é poder. Um homem centrado sabe quem é, o que quer e até onde vai. Quando ele começa a perder o controle, sua autoimagem passa a depender, ainda que inconscientemente, da sua aprovação. Ele começa a se ver através do seu olhar. Isso é extremamente profundo. Ele se pergunta se está sendo suficiente, se está agradando, se está no caminho certo aos seus olhos. Esse deslocamento interno é silencioso, mas devastador para o equilíbrio emocional. O psicólogo Nathaniel Branden, em A Psicologia da Autoestima, capítulo 7, páginas 142 a 150, explica como a validação externa constante corrói a autonomia emocional e cria dependência psicológica. Quando aplicada aos relacionamentos, essa dinâmica mostra exatamente o ponto em que o controle deixa de ser interno e passa a ser terceirizado. Você percebe esse sinal quando ele começa a mudar a forma como fala sobre si mesmo. Ele passa a relativizar conquistas, minimizar objetivos, ou até ajustar sonhos para que se encaixem melhor na ideia de futuro que ele acredita que você deseja. Não porque você pediu, mas porque ele teme perder espaço emocional. Na lógica Red Pill, isso é um alerta claro. O centro dele já não está firme. Outro aspecto revelador é a hipervigilância emocional. Ele passa a ler excessivamente suas expressões, tons de voz e pequenas mudanças de comportamento. Ele tenta decifrar o que você sente antes mesmo de você expressar. Esse estado constante de alerta não é paixão saudável, é perda de controle emocional progressiva. O neurocientista Antônio Damasio descreve, em O Erro de Descartes, capítulo 5, páginas 98 a 105, como emoções intensas podem sequestrar processos racionais, levando a decisões baseadas em medo e expectativa. Aqui surge uma pergunta poderosa para você refletir.
Quando ele muda por você, isso vem da força ou da insegurança, porque mudanças motivadas por medo nunca sustentam relações equilibradas. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários o que mais te fez refletir até agora. O próximo e último ponto é o mais importante de todos. É ele que explica por que, em muitos casos, quando um homem perde completamente o controle emocional, a atração entra em colapso. Agora chegamos ao ponto mais importante de todos. Aquele que quase ninguém tem coragem de dizer com clareza. O sinal definitivo de que ele está perdendo o controle por você aparece quando o medo de perder passa a ser maior do que o desejo de liderar a própria vida. Nesse momento, a atração entra em risco, não porque você fez algo errado, mas porque a dinâmica emocional se inverteu completamente. Na visão Red Pill dos relacionamentos, a atração nasce da polaridade. Quando um homem perde o controle emocional, ele abandona a postura de direção e passa para a postura de retenção. Ele não pensa mais em expansão, propósito ou crescimento. Ele pensa em manutenção, manter você interessada, manter o vínculo, manter o que ele acredita que pode perder. Esse é o ponto mais perigoso porque o medo se torna o motor principal das decisões. O escritor Robert Glover descreve esse padrão com precisão em No More Mr. Nice Guy, capítulo 10, páginas 183 a 190. Ele explica como homens que operam a partir do medo de rejeição acabam sacrificando a autenticidade, liderança e firmeza emocional, elementos essenciais para a atração. Quando isso acontece, o homem não percebe que, ao tentar segurar, ele começa a sufocar a própria dinâmica que gerou o interesse no início. Esse sinal aparece quando ele evita conflitos a qualquer custo, quando concorda mesmo discordando, quando se cala para não desagradar. Ele deixa de se posicionar. E aqui está a verdade que transforma tudo. Atração não se sustenta onde não há tensão saudável. Sem contraste, sem firmeza, sem limites claros, o desejo se dissolve. O antropólogo David Buss, em A Evolução do Desejo, capítulo 12, páginas 224 a 232, demonstra como a segurança excessiva, quando desconectada de força emocional, reduz a percepção de valor em relacionamentos afetivos. Não é sobre ser frio, é sobre ser inteiro. Presente, mas não dependente. Envolvido, mas não descentrado. E agora vem a pergunta mais importante que você precisa levar com você. Você quer ser desejada por quem escolhe ou por quem teme perder? Porque são dinâmicas completamente diferentes. Uma nasce da força, a outra nasce da escassez emocional. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a sua opinião. Esse conteúdo fez sentido para você? Você já viveu ou observou essa dinâmica em algum relacionamento? Sua participação fortalece o debate e ajuda outras mulheres a despertarem. Se esse vídeo te trouxe clareza, se inscreva agora no canal Feminina Red Pill, deixe o seu like e compartilhe com quem precisa entender como funcionam, de verdade, as dinâmicas emocionais nos relacionamentos. Na tela final, assista ao próximo vídeo, onde aprofundamos como manter o equilíbrio emocional sem perder a atração, e também ao vídeo que revela os erros silenciosos que destroem o desejo ao longo do tempo. Esses conteúdos se conectam diretamente com o que você aprendeu hoje e podem mudar completamente sua forma de se posicionar nos relacionamentos.